Fala, meus amigos do Futizé, um grande abraço a todos vocês. Estamos chegando por aqui com mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje são os jogos das equipes brasileiras nessa semana de Libertadores e Copa Sul-Americana. Depois da pausa para a Copa do Mundo, estão de volta aí as competições internacionais. E a partir de agora a gente vai conversar aqui nesse vídeo, analisar a situação de cada uma das equipes brasileiras nesta semana de Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas antes, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comenta aqui embaixo a sua opinião e aqui na tela os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, e você encontra mais detalhes sobre eles aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá então, galera, começar a tratar dos assuntos aí. Primeiro a gente vai falar dos jogos da Libertadores, né? Depois a gente passa pela Copa Sul-Americana. E a gente teve 7 jogos, né, do mata-mata da Libertadores nessa semana, porque teríamos Tolima e Independiente Del Valle, mas o jogo foi adiado para a próxima semana por conta do terrível terremoto que aconteceu lá na Colômbia, né? Então o jogo do Tolima com o Del Valle ficou para a próxima terça-feira, o jogo de ida, e no dia 25 o jogo da volta lá no Equador. Mas nos 7 jogos nós tivemos 7 empates, para mostrar o equilíbrio e a dificuldade que é jogar a Libertadores. Então, começando aqui, com um jogo que a gente transmitiu aqui na última quarta-feira no Futizé, Cruzeiro e Flamengo, 1-1 no Mineirão. O Cruzeiro abriu o placar com o Arroio, fez um belíssimo gol, deixou o Samuel Lino no chão, na linha de fundo, cortou para a perna esquerda, mandou na gaveta. E o Flamengo empatou com o Lucas Paquetá. Foi um jogo onde um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Primeiro tempo muito fraco, esperava mais emoção na primeira etapa. As duas equipes ali fazendo um jogo muito travado, um jogo de muito perde e ganha no meio de campo. O Flamengo adotou uma estratégia um pouquinho diferente, não começou com o Pedro, né? Não começou com aquele cara de referência no comando do ataque. Começou com um ataque ali com o Samuel Lino, Bruno Henrique, com o Gonçalo Plata, que é um cara que ajuda muito na marcação. E o Cruzeiro... faltou um pouquinho mais do jogo do Matheus Pereira, um pouquinho mais do jogo do Caio Jorge, né? O Gerson achei que fez uma partida um pouco abaixo do esperado. O Gerson é um cara que pode render muito mais. Então foi um jogo muito travado na primeira etapa, né? Mas no segundo tempo as equipes voltaram com uma postura diferente, principalmente o Cruzeiro jogando em casa, mais de 60 mil torcedores, precisava ter uma postura diferente, né? E aí acabou marcando com o Arroio. Logo na sequência, o Leonardo Jardim faz algumas mudanças, o Flamengo muda ali um pouquinho a sua característica de jogo, coloca o Pedro no campo, o Pedro já sofre a falta. Também tivemos a entrada do Paquetá, na falta sofrida pelo Pedro, a bola erguida na área, o Léo Ortiz cabeceia no travessão e o Paquetá sozinho ali na linha da pequena área, manda pro fundo da rede. Então 1-1 o jogo no Mineirão. Eu esperava mais da partida, sinceramente, acho que foi um jogo muito travado, esperava mais das 3 equipes que mais investem no futebol brasileiro, né? Cruzeiro e Flamengo, e também o Palmeiras, né? Então eu esperava um jogo de mais emoção. Mas é aquilo, né? Mata-mata, um jogo mais travado. O primeiro jogo sempre é um pouco abaixo do esperado, né? As equipes não querem se arriscar tanto assim, porque tem o segundo jogo. Então, 1-1. Agora o jogo de volta no Maracanã na próxima quarta-feira, tudo em aberto, tudo pode acontecer. Mas pra mim o Flamengo tem vantagem, o Flamengo tem mais time, não tá jogando bem, é verdade. Não tá jogando bem nas mãos do Leonardo Jardim. Mas jogando em casa, jogando no Maracanã, diante do seu torcedor, pode fazer total diferença. Quem sabe começa o Pedro como titular, o Paquetá pode entrar como titular também. O Arrascaeta... fez um jogo abaixo no jogo de ida, quem sabe no jogo da volta, né, jogando em casa, enfim, e ver como é que vai ser a postura do Cruzeiro, qual vai ser a estratégia do Cruzeiro, do Arthur Jorge, para esse confronto diante do Flamengo. Mas um jogo de ida um pouco abaixo do esperado, confesso, este Cruzeiro e Flamengo. Ainda na quarta-feira nós tivemos Palmeiras e Cerro Porteño, 1-1 no Nubank Park. O Palmeiras abriu o placar com o Flaco Lopes, depois o Cerro Porteño empatou, gol contra ali do Carlos Miguel, enfim, um frangaço do goleiro do Palmeiras.
e um resultado muito ruim, um desempenho também abaixo do esperado do time do Palmeiras, hein? Palmeiras é um time que não tá desempenhando legal, tá liderando o Campeonato Brasileiro, enfim, mas depois da Copa do Mundo o desempenho do Palmeiras não tem sido bom não, principalmente em casa, né? Principalmente em casa, jogando em casa o Palmeiras tem tido muitas dificuldades. O Palmeiras atua melhor fora de casa do que em casa, né? Nesse recorte aí dos últimos jogos. E agora vai ter uma parada difícil. Você jogar lá no Paraguai contra o Cerro Porteño, vai ter a pressão, vai ter a torcida. Os caras vão dar pancada, vão bater também, porque já fizeram isso aqui no jogo em São Paulo. Mas foi um jogo muito ruim do Palmeiras. O Palmeiras jogando com 3 zagueiros até o final do jogo contra o Cerro Porteño. Isso não dá pra entender. Jogando em casa, o Palmeiras jogar com 3 zagueiros. O Emiliano Martinez ali perdido em campo, era zagueiro, volante, lateral. O que ele era, né? E o Palmeiras perdido em campo, o Palmeiras alçando muitas bolas na área, muito cruzamento, abusando de bola longa, não tem jogada de criação pelo chão, né? Não tem criatividade ali dos seus jogadores de meio de campo, John Arias, o próprio Andreas Pereira que acabou sendo expulso, né? Muito cruzamento, abusando muito de cruzamento o time do Palmeiras. E um resultado péssimo, você empatar em casa com o Cerro Porteño, deixar para decidir lá, é muito complicado. É claro que o Palmeiras é mais tímido que o Cerro Porteño, tá jogando melhor fora de casa, mas não dá para ficar se apegando a isso, né? E o Carlos Miguel é inadmissível ele tomar o gol que ele tomou, né? Tomou um frangaço, complicou demais a vida do Palmeiras. O Palmeiras provavelmente ia ganhar o jogo por 1-0, estava na reta final já, se segurando com 1 a menos. Mas não dá pra tomar o gol que ele tomou, né? Não dá pra tomar o gol que ele tomou. É um goleiro bem comum, tá? É um goleiro bem comum, a minha opinião aqui sobre o Carlos Miguel. Um goleiro bem comum, muito superestimado, tá? Se acha mais do que é, tá? Se acha mais do que é, hein? Então, um goleiro muito superestimado. Mas, vamos ver aí no jogo da volta qual vai ser a postura do time do Palmeiras. Mas não deu pra entender o Abel Ferreira querer jogar com 3 zagueiros em casa contra o Cerro Porteño num jogo de ida de oitavas de final de Libertadores. Era um jogo para você partir para cima, para ser aquele Palmeiras dos velhos tempos, começar sufocando com rotação alta, fazendo 10, 15 minutos assim de pura pressão, como como fez em muitas das oportunidades que jogou jogos decisivos em casa, mas não foi isso que a gente viu do Palmeiras e agora vai ter uma parada dificílima lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. E nós tivemos ainda na quinta-feira Rosário Central e Corinthians, 0-0 lá na Argentina. O Corinthians se segurou, o Rosário Central jogando muito pelos lados do campo, abusando dos cruzamentos também, mas é um time perigoso. O Di Maria fez uma boa partida, o Campas deu muito trabalho, mas o Corinthians foi lá para buscar o empate, foi lá para sair vivo de lá, né? Diferentemente na Copa do Brasil, que perdeu por 2-0 para o Internacional do Beira-Rio e aí não conseguiu reverter na Neoquímica Arena, né? Então, foi lá, conseguiu segurar o empate, fez até um bom primeiro tempo, poderia ter aberto o placar na primeira etapa, teve algumas chances ali, mas dentro da proposta, da postura que o Corinthians teve, o empate está de ótimo tamanho. E agora, para decidir na Neoquímica Arena, com o seu torcedor, mais de 45 mil pessoas, o Corinthians se vê numa condição muito favorável. É claro, tem a ausência do Yuri Alberto, que está lesionado, o Memphis Depay não renovou toda essa novela, né? Toda essa novela do Memphis Depay. O presidente do Corinthians não quis assinar a renovação do Memphis Depay, estava praticamente tudo certo. E agora vai ter que provavelmente pagar à vista a dívida, né, que tem com o próprio Memphis Depay. Então a situação assim que deixou a maioria dos torcedores do Corinthians muito irritado nessa semana. Mas o Corinthians vai jogar em casa, vai ter mais uma vez a força do seu torcedor, o apoio do seu torcedor. Mas o time do Rosário Central é um bom time, tá? É um bom time. Perdeu aí a oportunidade de, quem sabe, construir um placar no jogo da ida jogando em casa. Pelo menos ter uma vantagem mínima de um gol, enfim. Não conseguiu. E agora, aqui no Brasil, em São Paulo, vai tentar amarrar o jogo, vai tentar levar para pênaltis, enfim, vai tentar jogar por uma bola no contra-ataque. E olho no Di Maria, né? Olho no Di Maria, que é um jogador muito perigoso. E
e vamos ficar atentos aí. Mas eu vejo o Corinthians numa boa situação para se classificar. Ainda na quinta-feira tivemos Mirassol e LDU no Maião. 1-1 o jogo, o Mirassol saiu na frente com o gol do Eduardo, depois a LDU empatou no segundo tempo e o Mirassol desperdiçou muitas oportunidades. O Mirassol tinha o domínio total da partida, dominou completamente o jogo, empilhou chances, desperdiçou muitos gols e acabou sendo punido na reta final com o gol do Estrada, né? Então a LDU empatou e agora é uma situação que fica muito complicada para o Mirassol. Você tem que decidir na altitude, lá em Quito, contra a LDU, que é uma equipe que sabe jogar Libertadores, sabe jogar competições sul-americanas. Agora é uma situação bem complicada aí para a equipe do Mirassol. Situação bem delicada aí do Mirassol, mas vamos ver, né? Vai que o Mirassol chega lá, consegue um empate, consegue alguma coisa, enfim. Mas vai ser muito difícil, né? Na fase de grupos, o Mirassol já foi derrotado pela LDU lá na altitude. Teria que ter vencido o jogo ontem, né? Teria que ter vencido o jogo no Maião para ter uma vantagem mínima que fosse para decidir lá na altitude diante da equipe da LDU. E para finalizar a semana de Libertadores, nós tivemos na terça-feira no Maracanã Fluminense e Independiente Rivadavia da Argentina 0-0. Resultado que custou o emprego do Luiz Ubeldia, né? Luiz Ubeldia não é mais técnico do Fluminense. Eu acho que foi uma decisão acertada da diretoria do Fluminense, uma decisão até demorada, porque o Fluminense tendo um péssimo desempenho, né? Jogando muito mal depois da Copa do Mundo, não vence desde maio, se eu não estou enganado, e teve esse primeiro jogo contra o Rivadavia no Maracanã, um adversário que o Fluminense já conhece, porque enfrentou na fase de grupos, e teve um desempenho muito ruim. O Fluminense jogou muito mal de novo diante do Rivadavia. Já havia, na minha opinião, o Zubeldia já teria que ter sido demitido depois que perdeu para o Vasco, né? Na Copa do Brasil. 3-1 para o Vasco, o Fluminense não viu a cor da bola. O Zubeldia ainda ganhou um respiro. Depois teve um empate com o Botafogo no Brasileirão. E aí, na sequência, empatou com o Rivadavia no Maracanã, esse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Rivadavia que é um bom time, um time bem treinado. Junto com o Flamengo, fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. É um time que gosta de jogar, é um time que gosta de ter a posse da bola. Então, e o Fluminense muito mal, jogando muito mal no Maracanã. O Hulk fazendo uma partida assim constrangedora. A atuação do Hulk aqui, com a camisa até aqui, com a camisa do Fluminense é constrangedora. É constrangedora a passagem do Hulk até aqui com a camisa do Fluminense, assim. Não tá dando pra defender, não. Não tá dando pra defender o Hulk com a camisa do Fluminense até aqui. E agora o Flu vai ter um jogo muito difícil lá na volta. O Rivadavia vai partir pra cima, vai jogar em casa com a pressão do seu torcedor. E tem tudo pra se classificar. Essa que é a verdade. O Fluminense vai ter que encarnar aquele time de guerreiros, né? Que o torcedor sempre fala com tanto orgulho. O Fluminense vai ter que ser time de guerreiros na próxima terça-feira para conseguir a classificação diante do Rivadavia. Vai ter que ser muito guerreiro o time do Fluminense, porque o Rivadavia jogando em casa, com o Fluminense desmantelado, provavelmente o Marcão deve estar à frente do comando do Fluminense, que é um cara que é esse bombeiro, podemos dizer assim, ele sempre chega nessas situações difíceis e se dá bem, tá? É um cara que é cascudo, é um cara que quando é colocado nessa fogueira se sai muito bem e acho até que merecia mais oportunidades, né? Porque o trabalho do Zubeldia foi horrível, né? O trabalho do Zubeldia até começou bem, mas degringolou totalmente assim de uns tempos pra cá. Então, Fluminense e Rivadavia 0-0 no Maracanã e agora o jogo da volta vai ser muito complicado lá na Argentina. Agora, vamos rapidamente dar aquela pincelada na Copa Sul-Americana e eu começo falando aqui da goleada que sofreu o Botafogo, né? O Botafogo foi humilhado pelo Cienciano. Nem ia começar falando desse jogo, mas como a gente teve 6-1 pro Cienciano, tem que ser falado aqui, né? Situação constrangedora do Botafogo, né? O Botafogo foi humilhado, foi amassado, foi detonado, tá eliminado. Não adianta aí, não, teu jogo da volta, o Botafogo tá eliminado da Copa Sul-Americana. A não ser que aconteça, com todo respeito,
sendo bem sincero, a não sei que aconteça uma cagada daquelas pro Botafogo conseguir a classificação, mas isso não vai acontecer. Apesar que o time do Cienciano é ruim, vem jogar aqui, os caras só se dão bem na altitude, não sei o que, mas não tem nada disso. Não tem nada disso. O Botafogo levou 6-1, 4-0 só no primeiro tempo, não viu a cor da bola, teve frango de goleiro, teve o VAR dando um gol de mão também, né? Isso foi uma coisa muito bizarra, mas 6-1 é um resultado totalmente na conta do técnico Franklin Carvalho. Isso aqui dá pra chamar de técnico, né? O cara é estagiário. Né? E montou uma escalação totalmente errada, com o time totalmente desprotegido. Você vai jogar na altitude, você tem que jogar fechadinho, buscando um ponto. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, buscando um empate, né? Enfim. E o Botafogo foi todo aberto, foi todo desprotegido, né? Com 30 minutos de jogo, tava 4-0 pro Cienciano, e poderia ter sido muito mais, que o Cienciano perdeu muitas oportunidades ainda. O Botafogo levou sorte de não ter sido uns 10, 12, poderia ter sido facilmente, tá? Uns 10, 12, 15, poderia, com tranquilidade, que os caras não têm medo de chutar. Os caras chutam de tudo quanto é lugar e chegaram com muita facilidade. O Botafogo sentiu demais a altitude. Os jogadores, assim, alguns jogadores num nível que não tem condições, podemos dizer assim, totalmente displicentes, os caras nem aí pro jogo. E o Botafogo foi amassado pelo Cienciano, e ainda me assusta o técnico Franklin Carvalho não ter sido demitido ainda, né? Depois de levar uma paulada dessa na Copa Sul-Americana, que era a última chance de título do Botafogo nessa temporada, e o cara ainda deve ser mantido no cargo. Então, 6-1 pro Cienciano, o Botafogo tá eliminado, não tem o que fazer, e agora é pensar aí no Campeonato Brasileiro em fazer 45 pontos, se manter na primeira divisão e recomeçar o trabalho em 2027. Eu falei de São Paulo, né? São Paulo que foi lá em La Paz contra o Bolívar e trouxe o empate, 1-1. O São Paulo poderia ter vencido o jogo, tá? Porque perdeu algumas oportunidades. São Paulo teve chance de vencer o jogo, faltou capricho. Mas um resultado ótimo pro São Paulo. Resultado ótimo. São Paulo vive uma fase terrível, uma fase tenebrosa também. Então, muita gente já dava o São Paulo como derrotado nesse jogo. Mas foi lá, segurou o empate. O time do Bolívar é fraco. O Grêmio conseguiu ser eliminado por esse Bolívar. Meu Deus do céu. O time do Bolívar é fraco. E aqui no Morumbi, o torcedor São Paulino deve comparecer, deve fazer um grande público, uma festa. E o São Paulo deve aí se classificar e seguir sonhando com uma chance de título para dar um alento para o seu torcedor numa temporada tão conturbada, né? Mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo tem 26 pontos, tá numa fase muito ruim, tem que abrir o olho, porque pode sim correr o risco de ser rebaixado. Então, 1-1, São Paulo aí conseguiu trazer o empate lá da Bolívia, e agora tem a faca e o queijo na mão para avançar aí para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Tivemos duelo brasileiro também, Bragantino e Galo, 1-0 pro Galo, jogo. E tivemos Bragantino e Galo, né, lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, 1-0 Galo, gol do Coelho, uma falha do Cleiton. Bragantino não se acerta, né? Bragantino tem dois goleiros horríveis, né? Cleiton e Thiago Volpe. O Thiago Volpe entregou a paçoca na semana passada contra o Corinthians no Brasileiro, e o Cleiton entregou a paçoca agora contra o Galo na Sul-Americana. O Galo tá melhorando, tá crescendo aí de produção neste momento da temporada, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, e a Sul-Americana é uma boa. O Galo que ano passado bateu na trave, perdeu a decisão para o Lanús. A Sul-Americana pode ser aí uma boa para o time do Atlético Mineiro explorar, fazer um Campeonato Brasileiro ali seguro, tentar aí avançar na Copa do Brasil. Vai ter o clássico contra o Cruzeiro e também na Copa Sul-Americana. Acho que é um título que o torcedor do Galo, o Clube Atlético Mineiro, pode sonhar aí nessa temporada. 1-0 agora na volta, acredito que o Galo vença de novo na Arena MRV e tem uma boa situação aí para chegar nas quartas de final da Sul-Americana. Tivemos ontem também Santos 2, Macará 1, 2-1 pro Santos de virada. Neymar deu 2 assistências, é isso que a gente quer ver, o Neymar jogando, tendo boas atuações, enfim, deu 2 assistências,
Não precisa ficar se expondo aí na mídia, arrumando confusão e não sei o que, jogando pôquer. É isso que o torcedor santista quer ver do Neymar. Jogar bola. Deu 2 assistências, uma pro Gabigol, outra pro William Arão. E o Santos venceu o jogo por 2-1, agora na volta vai decidir lá no Equador contra o Macará. E tivemos também São Januário para finalizar, Vasco 0, Olímpia 0. Vasco teve diversas chances, principalmente na primeira etapa, não conseguiu abrir o placar e agora vai ter que se virar nos 30 lá no Paraguai, né? Vai ter que segurar o empate, levar para os pênaltis, jogar fechadinho, enfim, o Olímpia vai fazer uma pressão aí. E o Vasco vive uma situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o próprio Santos no domingo. Duelo direto, duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Então, tá na Copa do Brasil ainda o time do Vasco. Vamos ver como é que o Vasco... Será que tem fôlego para lidar com 3 competições ao mesmo tempo? Vamos ver como é que o Vasco... Qual vai ser a postura do Vasco nesse jogo de volta contra o Olímpia lá no Paraguai. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado aqui pela audiência de todos vocês. Aqui na tela os nossos parceiros, patrocinadores. Você encontra todos os detalhes sobre eles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E na semana que vem a gente volta aqui para analisar os classificados para as quartas de final da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Esperamos aí que os brasileiros avancem aí ao máximo na Libertadores e na Copa Sul-Americana para a gente continuar tendo essa dominância do futebol brasileiro no continente sul-americano. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aqui no Futizé.